Fala galera, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula? Conte C parte 3, né? Se você não assistiu a primeira nem a segunda aula, eu recomendo que você assista para que você não fique um pouco perdido. Mas se você tiver conhecimentos equivalentes, essa aula também é para você. Recapitulando, né? Vamos aqui, ó. Aprendemos Conte C com critérios numéricos, com critérios de texto, com funções booleana, como contar os erros e agora vamos desenvolver uma fórmula. E você pode perceber que esta fórmula aqui não tem Conte C, porém é uma fórmula de contagem. O que eu estou contando aqui, né? Vamos compreender a nossa fórmula. Vou copiar e colar a fórmula. Vou dar o sinal de igual para ele reconhecer que não é apenas um texto. Dou um Enter. Me retornou um erro de valor. Não encontrou o valor. Por quê? Bem, vamos compreender a fórmula, né? Aqui você vai ver que eu tenho um C. E o C ele tem três argumentos, né? Ele tem o verdadeiro e falso. E tem o teste lógico. No nosso caso aqui, qual que é o nosso teste lógico? Eu estou examinando o Google e estou examinando Stanford. Tudo isso aqui é o nosso teste lógico, né? Olha aqui, teste lógico. Bem, como se trata de mais de uma avaliação, no caso aqui, ó, estou identificando se A1 até A8 tem um Google. Ele vai percorrer linha por linha e vai procurar a palavra Google. Isso é típico do quê? De uma função matricial. Eu não identifiquei para a nossa fórmula se era uma função matricial. Porque na hora que eu dei apenas Enter, eu deveria dar Ctrl Shift Enter. Pronto, agora ele me retornou um valor e um valor igual a 4. E por que ele fez essa contagem, né? Aqui eu tenho um soma, né? Então, esse C aqui, ó, ele vai me retornar 1 toda vez que isso aqui for verdadeiro. Ele vai me tornar 0 quando for falso. Então, ele retornou 4 vezes isso aqui, esse critério aqui, como verdadeiro. Mas o que significa esse mais? Bem, vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, se eu segurar aqui e vou até o final, né, do C, que está dentro da soma, e apertar F9. Espera aí que faltou um parênteses. Aqui até aqui. F9. Bem, o primeiro valor ele retornou 1, o segundo valor ele retornou 2, o terceiro valor... primeiro 1, segundo 0, terceiro 1, quarto 0, quinto 1, sexto 0, sétimo 1, oitavo 0. Nessa ordem. Depois ele somou tudo isso e deu 4. Mas qual que é a lógica por trás disso? Bem, se o primeiro número ele retornou 1, Google Stanford. Quer dizer porque esse mais aqui significa e ou, né? Ctrl Shift Enter. Vamos lá. Google Stanford. Lá tocando, tá para cá. Google Stanford é igual a 1, né? Na nossa fórmula. F9. Aí Facebook Harvard igual a 0. Depois vem 1, 1, 1. Esse é igual a 1. Esse é igual a 0. Esse é igual a 1. Esse é igual a 0. Esse é igual a 1. Esse é igual a 0. E esse é igual a 1. Esse é igual a 0. Por quê? Ele me retornou 1 porque ele identificou Google e Stanford na mesma linha, né? E quando ele identifica só uma das palavras, ele também me retorna 1. Se ele identificar as duas, ele retorna 1. E se ele identificar só uma, ele retorna 1. Aqui ele retorna 1, né? Vou pintar de amarelo para você ver. E aqui, Google. Ok, Google. Aqui também.
e aqui. Bem, 1, 1, 1, 1. Então, esse mais significa e ou. Ou ele encontra Google, ou ele encontra Stanford, ou ele encontra os dois. Quando ele fizer isso, ele retorna 1. Depois disso, eu transformei isso numa fórmula de 1 e 0, eu vou somar. Ctrl Shift Enter, somou igual a 4. Somou esses 4 números aqui. 1, 1, 1, 1. Acho que deu para você compreender como funciona. Esse mais é e ou. E aqui trata-se de uma função matricial onde você pode comparar um número com uma coluna inteira ou algo a mais. Bem, vamos para a próxima, né? Aqui eu utilizei um Conte C, rapidamente. E esse Conte C, qual Conte C? O que ele está me pedindo? Intervalo de critério. É aqui, onde eu vou fazer minha busca. Qual que é a palavra que ele está procurando? Google, né? Ponto e vírgula. Qual que é o próximo intervalo de critério? A outra coluna. Qual que é o critério? Stanford. Fecha aspas, dou Enter. Aqui não é uma função matricial. Ele retornou 2. Por quê? Porque aqui eu tenho Google Stanford e aqui eu tenho Google Stanford. Então ele contou com base em 2 critérios, né? Estabeleci 2 critérios e pedi para ele contar quantas vezes essas duas palavras vêm simultaneamente. Bem, esse é o Conte C, é muito poderoso. Também é bom você estabelecer ele critérios e datas também. Quando você colocar uma data, você coloca maior ou menor. Mas eu vou deixar isso para dar continuidade quando a gente falar só de Conte C e as suas variações. Por enquanto é só. Espero que você tenha aprendido bastante. E até a próxima aula. É nóis!